Oi, irmãos, irmãs, bom dia, graça e paz a todos. Hoje, dia 12 de setembro de 2025, e vamos para mais uma reunião de oração aqui, todos juntos, louvando e adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor meu Deus, Pai de amor, graça e misericórdia, nós te adoramos, Senhor, te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é justo, o Senhor é digno, o Senhor é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, Deus grandioso, Deus poderoso, soberano. Queremos declarar aqui o nosso amor pelo Senhor, meu Deus, que cada dia mais e mais possamos estar na tua presença, Senhor, obedecendo aos teus mandamentos, fazendo a tua obra aqui na terra, Pai. Que o Senhor nos capacite cada dia, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e que possamos, Senhor, fazer essa obra maravilhosa que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Levar a tua mensagem salvadora a todos que precisam ouvir de ti. Como diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que possamos, Senhor, disseminar essa palavra em todos os locais onde o Senhor nos levar, Pai. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Esteja conosco todos os dias e perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa, tá difícil para falar. A garganta começa a coçar, começa a coçar. Complicado, né? Mas vamos lá. O tema de hoje, eu vou lá em Lucas 6,38. O tema, eu pensei o título, é Dando que se recebe. Então, é esse versículo, né, de Lucas 6,38, a passagem que Jesus ensina a dar como resultado, né? Ele diz, receberá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, nós vamos hoje falar sobre isso, né? A importância de darmos, né? E então nós vamos começar na nossa segunda oração desta manhã. Vou pedir a você, viu, Cirlei, já que eu estou te vendo aqui, para fazer essa oração, né? Que a gente tenha sempre esse coração generoso, esse coração doador, né? De dar, não porque teremos algo em troca, né? Não fazendo barganha com Deus, mas aprendendo com Jesus que se deu, né? Ofereceu sua vida por nós e que nós também tenhamos isso em nossa mente, nosso coração, de nos doar, né? E vamos orar com você, então, meu irmão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. As primeiras horas desse dia, Deus, que nós não oferecemos, na verdade, porque o Senhor já nos deu essas horas. O Senhor nos permitiu acordar. Muitos já tomaram seu café, eu estou tomando aqui um pouco. Nós acordamos razoavelmente com saúde, todos pelo menos, ou quase todos pelo menos, ó Deus. Nós já recebemos de manhã, Pai, das suas mãos generosas, tão bondosas, tão pródigas, como disse outro dia, pastor Marcelo na casa do pastor Alain, que o Senhor é realmente pródigo, generoso por demais. Então nós te louvamos, ó Deus, não por isso só, mas porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que, desta forma, assim, tão generosamente, permitiu que o seu Filho Jesus, e Ele, Deus, voluntariamente, se deu por nós. Mas são tantas as bênçãos, são tantas generosidades, ó Deus, que o Senhor faz chover sobre justos, sobre injustos, como diz a tua palavra, e nós não conseguimos enumerar poucas, tão poucas, ó Deus, que são muitíssimas. O fato, papai, a sua revelação de si próprio para nós, para o homem, como Deus único, absoluto, soberano Deus sobre nós, sobre toda a criação, sobre
cada manhã, a cada momento, a sua bondade se renova sobre as nossas vidas. Faz estarmos aqui, ó Papai, reconhecendo a tua bondade, é uma bênção. A esperança que temos em Ti, em Cristo Jesus, é uma bênção impagável, Deus. Papai, ensina-nos, através da Tua palavra, através de todos os meios que o Senhor usa na Tua soberania, para que possamos aprender e que não cheguemos, Papai, a idosos ou velhos caducos que não produzem frutos, como árvores secas, desenraizadas, sem folhas, sem frutos. Ô Pai, misericórdia, Deus. Que miséria se nós não produzimos frutos, ou fruto do Espírito, como está em Gálatas 5. Ou para que estejamos lembrando, recordando, rememorando, trazendo a nossa memória a todo instante, a começar pelas primícias desse dia. Então, te louvamos teu santo nome, Pai. Ajuda-nos primeiro, Deus, ou em seguida, estejamos lembrando do próximo, lembrando do outro, em vez de pensarmos em nós mesmos. E que nesta reunião de oração estejamos aprendendo um pouco mais a respeito de bondade, de desprendimento, ó Deus, desapego, como diz a Lena, papai. E que no decorrer desse dia, com isso no nosso coração, na nossa mente, possamos colocar isso em prática, em obediência, em ouvir a tua palavra. Pai. Obrigado por esses momentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Glória a Deus, amém. E vamos seguindo. Então, nós vamos orar agora, orar pelas nossas famílias, orar para que Deus esteja conosco, nos fortalecendo, né, como pais, como mães, né, porque nesse mundo hoje tão difícil, é tanta armadilha, cada vez é uma e outra que aparecem, né, e as famílias têm que estar firmes no Senhor, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa força. Então as famílias precisam estar firmes, né, buscar o tempo todo o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, para que os pais tenham sabedoria, tenham discernimento para criar seus filhos neste mundo tão complicado, tão difícil, né? Então, eu gostaria de pedir aqui, pastor Alain, você pode fazer essa oração, pastor? Posso, Evandro? Então, vamos orar então. Senhor nosso Deus, querido Pai, o Senhor é maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, nos rendemos a Ti como essa pessoa maravilhosa, bondosa, que preenche as nossas vidas, os nossos corações. Ó Senhor, necessitamos urgentemente da Tua pessoa, na nossa pessoa. Necessitamos, Senhor, de reconhecer o Senhor como Criador, como Deus soberano sobre todo o universo, como aquele que controla todas as coisas com Teu infinito amor, não como um déspota, não como alguém que somente manda e tem prazer em mandar em tudo, em comandar tudo. Não, Senhor. O Senhor, inclusive, nos diz que nós somos cooperadores do Senhor, nós somos co-trabalhadores com o Senhor e construímos, a partir da Tua vontade, as nossas próprias vidas e a vida dos nossos próximos. Então, ensina-nos, ó soberano Senhor, ó Criador, ó bondoso Deus, ó Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a desenvolver a nossa salvação, a implantarmos essa semente da salvação por onde quer que andemos, Senhor, porque é para isso que estamos vivos ainda. É porque o Senhor tem ainda uma obra que o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos nessa obra
Então ajuda-me, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos como pastores, como líderes, como igreja, para darmos um testemunho àqueles que estão ao nosso redor de que o nosso Deus é bom, nosso Deus é cuidadoso, nosso Deus é amoroso, Ele é gentil, Ele é paciente, é benigno, é misericordioso, é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, de todo poder, de toda sabedoria, de toda majestade, de todo reinado. Senhor, muito obrigado. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-nos como famílias a protegermos uns aos outros. E essa proteção, em primeiro lugar, é na oração. E então na dedicação, no testemunho, nas boas obras. Ajuda-nos, Senhor, como indivíduos e como igreja, e como famílias da igreja, e como líderes das famílias, cabeças das famílias, a fazermos o bem para o próximo, e que o próximo, que esteja próximo ou longe, quando vier às nossas mãos para ajudá-lo, que o Senhor nos dê discernimento, que nós ajudemos com prudência, e ajuda-nos também a não lançar pérolas aos porcos, para a glória do teu nome. Eu oro agradecido, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar agora, pedindo ao Senhor que sejamos fiéis, né? Sejamos fiéis com todas as coisas que Deus coloca em nossas mãos. Sejamos fiéis na igreja, sejamos fiéis no nosso trabalho, sejamos fiéis na nossa família, sejamos fiéis financeiramente. E vou pedir, Éder, você pode fazer essa oração? Pedindo a Opa, vou Deus, estacionar aqui agora. tá bom, pedindo ao Senhor fidelidade, que tenhamos um coração fiel, porque Deus é fiel. Deus é fiel. O que ele promete, ele cumpre, não é? Ou ele fala, espere, ou ele fale daqui a pouco, ou ele fale não, ele fala não. Sejamos fiéis, como Deus é fiel. Que busquemos isso em nossas vidas, né? Amém? Amém, amém, oremos. Obrigado, Senhor, porque independente do que acontece, nós podemos confiar no Senhor, Pai. E sim, é verdade, nós somos muitas vezes infiéis. Nós somos infiéis de manhã, de tarde, de noite. E muitas vezes nem percebemos que estamos sendo infiéis, porque quando nós deixamos de confiar no Senhor, aquele que nunca falhou, que nos prometeu que estaria conosco até o final, até o último dia, e nós olhamos para situações e passamos por elas como se o Senhor não existisse, como se nós não tivéssemos um pai, como se fôssemos órfãos. Nós estamos sendo infiéis. Eu te agradeço muito, Pai, porque o mundo todo pode cair à nossa volta, mas nós não estaremos sozinhos. E isso é algo que todo cristão precisa se apoiar, precisa lembrar disso. Eu, nesse momento, passo por um momento difícil, recebi uma notícia ruim agora de manhã, e a gente se abate, se entristece, como se o Senhor não estivesse vendo, como se o Senhor não fizesse parte de tudo, como se o Senhor tivesse nos abandonado. Por isso eu peço nessa manhã, por cada um dos meus irmãos que estão aqui, por mim, pelos irmãos que não estão aqui da nossa comunidade, pelos cristãos ao redor do mundo, para que eles não esqueçam que eles nunca serão órfãos, porque o Senhor, ó Pai, é fiel, o Senhor é justo e o Senhor olha para nós. E isso é maravilhoso, Pai. Nos ajude a não perder isso de vista, porque sim, o diabo nesse mundo, ele quer nos distrair, ele quer trazer essa mensagem ao nosso coração que, e agora? Como é que a gente vai fazer? E agora? Perdi o emprego? E agora? Descobri uma doença? E agora? Que eu não sei como resolver, eu não sei que decisão tomar.
Muitos dos meus irmãos provavelmente vivem esse momento de indecisão, de não sabe se vai para o norte ou para o sul. E o Senhor está presente, que nós dobremos os nossos joelhos, coloquemos nossas orações diante do Senhor, nos humilhemos e venhamos parar para te ouvir. Isso é muito importante, Pai, nessa oração sobre fidelidade, que nós venhamos parar para te ouvir. Porque muitas vezes nós estamos numa encruzilhada, estamos sofrendo e não paramos para te ouvir. E aí, como é que resolve isso? Como é que resolve se a gente não para ouvir o Senhor, para abrir o nosso coração e clamar ao Senhor? Por isso, ajude a mim e aos meus irmãos a buscar a solução no lugar certo, a sermos fiéis a Ti, Pai, porque o Senhor não precisa do nosso dinheiro, o Senhor não precisa do nosso trabalho, o Senhor não precisa da nossa capacidade intelectual que foi dada pelo Senhor, da nossa força braçal. O Senhor não precisa de nada disso, o Senhor é o Criador do universo. E nós é que precisamos do Senhor. E ser fiel a Ti, Pai, é apresentar diante de Ti um coração contrito e quebrantado. Porque isso o Senhor não rejeita. O Senhor não precisa do que nós temos, do Senhor que nos deu tudo. Então, ser fiel a Ti, ter fé em Ti, confiar em Ti, é o que o Senhor deseja de nós. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. É isso que alegra o seu coração. É quando nós, como filhos, voltamos para Ti, dobramos os nossos joelhos, reconhecemos a nossa insignificância e a nossa total dependência do Senhor. Por isso, nessa manhã, eu peço que cada irmão meu e eu sejamos fiéis a Ti, buscando a Ti, reconhecendo a nossa insignificância e depositando toda a nossa fé exclusivamente no Senhor. Porque o Senhor, a gente não precisa pedir para o Senhor ser fiel. O Senhor é sempre fiel. Por isso, trabalhe em nossos corações essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Vamos falar hoje, agora, né? Nesse momento, orar. Quero ver se a Ruama pode fazer essa oração. Você pode, Ruama? Ruama. Sobre congregar, né? Hoje em dia, tem uma palavra aí que se usa muito, os desigrejados, né? As pessoas querem viver a seu bel prazer, não precisa ir à igreja, porque em casa eu faço isso, em casa eu sou aquilo, mas se você não tem um contato com o outro, você nunca cresce, né? Porque é no contato que a gente vai se afiando um ao outro, né? Eu esbarro no irmão aqui, o irmão me perdoa, o outro esbarra em mim, e a gente vai se afiando, como as pedras do rio. Pedra de rio, elas são redondinhas, né? Porque elas vão rolando, rolando, a pedra que fica ali fora, ela é cheia de pontas, né? Pontinhas aqui, pontinhas ali. Então, congregar, estar junto com outros irmãos, estar junto numa igreja, fazendo a obra do Senhor, ouvindo a palavra, obedecendo, agindo, abençoando, cuidando, orando uns pelos outros, isso nos faz crescer. E esse papo aí de desigrejado, isso não é de Deus, não. Não é mesmo. Porque Deus quer que a gente esteja sempre unidos, né? Somos um só corpo em Cristo, né? Um é a orelha, outro é o braço, outro é a perna, é o pé, né? Já pensou se a orelha resolve andar sozinha, o pé e etc, etc? Então nós temos mesmo, precisamos mesmo estar juntos. Você vai poder fazer essa oração, Ruama? Acho que não, né? Não respondeu. Então, Kátia, vamos orar com você, minha irmã. Você pode fazer essa oração? Amém. Posso? Então, vamos lá com você, minha irmã, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, nessa manhã, te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor, bondade e misericórdia. Te agradecer, Senhor, porque nas primeiras horas, ó Pai, do nosso dia, nós podemos nos reunir aqui, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, Pai, para louvar, engrandecer, bendizer o teu santo nome.
Senhor, o Senhor nos fez, Senhor, para habitar em família, para estarmos juntos, não para viver sozinhos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos convence, Senhor, que nós precisamos congregar, que nós precisamos, ó Pai, estar reunidos, ó Pai, como igreja, como um corpo de Cristo, Pai, em unidade, Senhor, lavados, remidos no Teu sangue, Jesus, para que possamos, ó Pai, juntos, ó Pai, ser moldados no caráter de Cristo, aprendermos juntos, ó Pai, uns com os outros, ó Pai, a servir ao Senhor melhor na face dessa terra. Senhor, não nos deixe, Senhor, ficar, Senhor, fora do corpo, Senhor, e aqueles, ó Pai, que estão com essa mentalidade, Jesus, de andar sozinhos, ó Pai, que não precisam congregar, que não precisam, Senhor, fazer parte de uma igreja, Pai, que o Senhor nos alcance nesse dia, Pai, convencendo, Senhor, tirando toda a dureza do coração, Senhor, porque os nossos olhos, ó Pai, têm que estar fitos no Senhor, na Tua palavra, Senhor, não no homem que é falho, Jesus, mas no Senhor, Pai, que o nosso coração esteja, Senhor, movido e guiado pelo Senhor, Pai, que aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, com essa convicção, Senhor, o Senhor é poderoso para convencer, Jesus, para trazer de volta, Pai, aqueles, ó Pai, que estão desligados, ó Pai, dessa comunhão, Jesus. Senhor, como é bom, Senhor, viver, Senhor, nessa comunhão, Senhor, como é bom, Jesus, fazer parte, Senhor, da igreja, do corpo de Cristo, Senhor, que esse amor, Pai, que esse zelo, Pai, esteja no nosso coração, Senhor. Senhor, que o Senhor, Pai, que aqueles, Senhor, que nos convence, Pai, do pecado, do juízo, nos convença, Senhor, e convença aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, andando sozinhos, ó Pai, desligados, ó Pai, do Senhor, da graça. Senhor, que o Senhor os alcance nesse dia, Pai. Quero te louvar, te engrandecer, Jesus, porque, Senhor, nós temos, ó Pai, uma igreja. Nós temos um lugar, Senhor, que nós podemos nos reunir. Nós temos, ó Pai, irmãos, ó Pai, que nós podemos contar, Senhor, como família de Cristo nessa terra, Pai. Eu te louvo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar agora pelas boas obras. Nós sabemos que o campo está precisando tanto de missionários, evangelistas, de pessoas com coração quebrantado para levar a mensagem do Senhor a todos que precisam ouvir. Tem gente com sede e fome da justiça, do amor de Deus, da palavra de Deus. E está faltando, né? Eu estive esse final de semana lá como é que chama o lugar lá, gente? Porteirão, na igreja presbiteriana, e fiquei sabendo lá, a igreja ficou fechada há muito tempo porque não tinha um pastor para dirigir a igreja. Igreja fechada e as pessoas pedindo para que a igreja abrisse, para que tivesse algum pastor. Olha que coisa, né, gente? Aqui, a 4 horas de viagem daqui, a igreja vivia fechada. Abria de vez em quando, uma vez ou outra. Ó, precisa muito dos trabalhadores, precisa muito, né, de pessoas, de irmãos para essas boas obras. Então, eu quero chamar aqui o meu irmão Laércio. Laércio, meu irmão, gostaria que você fizesse oração agora, em nome de Jesus, para que os ceifeiros estejam prontos, venham, né, para fazer essa obra aí, meu irmão. Vamos orar com você? Amém. Senhor Deus, graças te damos sim, Senhor, por esse propósito tão maravilhoso que pode existir na nossa vida e ser aquele povo que nem tinha antigamente, fazendo aqueles mutirão na roça. Coisa mais linda do mundo, eu já participei, eu já vi, sim. Cada um ali fazendo o seu papel ali, ajudando um ao outro, na colheita. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, um dia o Senhor me trouxe aqui com um irmão, só tinha braquiária aqui, Senhor. E de noite o Senhor fez algo aqui e a gente viu uma lavoura, uma plantação amarelinha, Senhor, de trigo aqui.
E a tua voz ecoou aqui na nossa vida e falou assim que a colheita, a seara está pronta. E era tempo de usar esse lugar e enxergar dessa forma e colher e nos expor em primeiro lugar. E então a gente ora sim, Senhor, para que o Senhor envie sim, Senhor. Nós confiamos que há trabalhadores, Pai, que há pessoas com os dons ali de servir e principalmente o do amor, de amar ao próximo. Porque sem o amor não tem jeito, Pai. Sem amor, é, é inútil a gente querer fazer algo por Senhor, que o Senhor não quer. O Senhor quer só que a gente obedeça a tua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, o mundo passa hoje um momento muito triste, muito difícil. Não muito diferente dos outros tempos, mas é um tempo onde também, Senhor, a gente tem N oportunidades, Senhor, de falar do amor de Cristo, de falar da salvação, de falar de uma promessa da vida eterna. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que jamais esse dom do amor, de te servir, de anunciar as boas novas, estejam longe de nós. Que isso, ó Deus, esteja 24 horas dentro de nós, para ser exercitado aqui na nossa vida cristã. Pai, a vida é uma igreja missionária, Pai. Somos missionários. Somos chamados, Senhor, para semear a boa semente, que é a tua palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que há muitos corações, Pai, precisando receber essa semente que é a tua palavra nas suas vidas. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos sim, que aumente os trabalhadores, que aqueles, ó Deus, que não estejam fazendo as suas obrigações, Pai, que se despertem e tomem os seus lugares novamente. E aqueles que ainda não passaram por essa experiência, que eles passem, para ver o tanto que é bom, o tanto que é gostoso, olhar para o lado assim e ver que são homens e mulheres que semeiam a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a ficar firme, esperando a volta do Senhor Jesus. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar agora para que Deus nos dê mais fé, que aumente a nossa fé e que tenhamos fervor no nosso espírito, que tenhamos verdadeiramente essa fé que a Bíblia nos ensina a ter. Quero ver aqui se a Lília pode fazer essa oração, Lília. Posso. Então vamos lá orar com você, minha irmã. Amém. Amém, Senhor. Bom dia. Pedimos a bênção do Senhor em mais esse dia. Te agradecemos mais uma vez por poder despertar, por ter mais uma oportunidade, Pai, de viver como a Tua palavra nos ensina, de colocar em prática tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Onde pedimos, sim, Pai, a Tua ajuda em mais um dia, Pai. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude, Pai, a continuar te buscando, lendo a Tua palavra, ouvindo as pregações, Pai, orando, para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, para que a nossa fé seja aumentada na proporção e fortalecida na proporção que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, para que a gente faça o que a gente tem que fazer, Pai, que o Senhor nos capacite em nome de Jesus, porque a Tua palavra também diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, Pai. Então, nos orienta, Senhor Espírito Santo, o Senhor que habita em nós, o Senhor que
é o nosso Consolador, o Senhor que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, nos ajuda nessa caminhada, no desenvolvimento da nossa salvação, a fazer, a buscar aquilo que nós precisamos para fazer aquilo que o Senhor quer. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fala que o justo viverá pela fé, Pai. Que a gente deixe de olhar as circunstâncias, Pai, e comece a praticar a fé que o Senhor já colocou nos nossos corações, e que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente, como igreja, Pai, que nós possamos despertar para os tempos que temos vivido, ó Deus, para os alertas que o Senhor tem nos dado, Pai. Então, que a gente realmente disponha o coração naquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas, através das nossas vidas. E nós precisamos muito, muito do Senhor, Pai, até naquilo que depende da gente esforçar, da gente fazer. Nós precisamos do Senhor, Pai. Então, nos ajude a ter essa fé, Pai. A fé é de alcançar os milagres, Deus. Mas eu falo não no sentido para nós, Pai, mas que a gente possa alcançar os milagres do Senhor na vida do próximo, como o Senhor nos orienta, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos orar agora pelos enfermos. A Leila, você pode fazer essa oração? Leila também tá gripada, né? Sarando a gripe, a Bruna, eu aqui. Eu cheguei de Goiás, já caí na cama. Vamos orar pelos enfermos, né? Temos uma lista. Cirlei Júnior em tratamento, Pastor Lúcio, Pastor Alain e tantos outros, Dona Lourdes, né? Tantos outros irmãos. Então vamos orar com você, Leila. Amém? Leila? Será que ela saiu? Não, ela está aqui. Então vamos orar. Deixa eu ver aqui, quem mais tem aqui. Gleiva, você pode fazer essa oração, minha irmã? Pelos enfermos? Amém. Vamos lá. Amém, Senhor. Oh, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a orar como convém, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a orar, Senhor, pelos enfermos, ó Deus. Ó Senhor, quão difícil é, Pai, estarmos enfermos, ó Deus, do nosso corpo. Quão difícil é, Senhor, estarmos enfermos, ó Deus, da nossa alma. Ó Pai, às vezes a gente pensa sobre a enfermidade, a gente tenta alcançar, tenta dimensionar, mas não dá, Senhor. Não sabemos o que é, ó Deus, enfrentar um câncer, Senhor, como tantas pessoas estão enfrentando aí, Deus, tantos irmãos. Essa lista, ó Deus, que só cresce, Pai. Ô, Senhor, nos ajude, ó Deus, a orar como convém, Senhor. Nós sabemos, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode curar, se assim for da tua vontade. Quem quer que seja, Senhor, o Senhor pode. Mas, Senhor, são tantas questões envolvidas, Pai. São tantas questões, Senhor. O Senhor faz para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado. O Senhor faz para que o Senhor leve essa pessoa, que seja uma cura para o céu, Senhor, como nós temos orado, Senhor. Oh, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Vai de encontro agora os leitos, ó Deus, os leitos de hospitais, Senhor. Oh Deus, é um lugar que dói a minha alma, Senhor, dói o meu coração só de pensar, Senhor, só de imaginar, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre os enfermos, meu Deus. E sobre as pessoas, Senhor, as famílias, ó Deus, que têm essa missão de cuidar, Senhor. Nos ajuda como família, Senhor, a cuidar dos enfermos, ó Deus, daqueles que estão ao nosso redor, papai, tem misericórdia. Derrama a tua graça e tua misericórdia, Senhor, na vida de cada um nesse dia de hoje, Senhor. Restaura aqui os nossos irmãos, ó Deus, pastor Evandro, a Leila,
e todos os demais, ó Deus, que estão gripados, Senhor. Ó Deus, como é ruim a gente ficar assim, como é ruim. Mas em tudo, ó Deus, em tudo o que te demos graças, Senhor. Em tudo, ó Deus, o teu nome seja glorificado, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração, papai. Amém, 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 Senhor. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para o versículo de hoje. Lucas 6, 38. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com quem tiverdes medido, vos medirão também. Então, esse versículo, ele é parte, né, do ensinamento de Jesus sobre a generosidade e misericórdia. A passagem diz, dai e ser-vos-á dado, né? Dai e dar-vos-á, né? Dar-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Transbordando, né? Porque na medida que a gente dá, que nós medimos, nós seremos medidos também, né? A ideia é que ao dar com generosidade, você também receberá de Deus de forma abundante, né? Como a lei da semeadura, né? Você planta, você colhe. Aquilo que você planta, você colhe, né? Agora, interessante, em João 6,38, Jesus afirma que desceu do céu não para fazer sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Nesse capítulo aqui, o versículo é a declaração de Jesus sobre o propósito de sua vinda, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele enfatiza a sua submissão à vontade do Pai. Então devemos ser como Jesus, submissos à vontade de Deus, né? Que Deus está chamando para sermos generosos, para darmos, né? Para nos entregarmos, para abençoar vidas. Então, vamos imitar Jesus, né? Sermos também bênção na vida do outro, né? Deem e lhe será dado. Enfatiza a ação de dar como uma forma de receber. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Descreve a qualidade abundante das bênçãos que virão para além do esperado. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Aponta para reciprocidade, indicando que a forma como tratamos os outros será refletida na forma como somos tratados por Deus. Então, em tudo nós devemos copiar Jesus, em tudo, porque ele veio, né, ele sendo Deus, o Filho de Deus, ele veio para servir. E muitas vezes nós queremos ser servidos, e não é o reino de Deus não é assim, não é? A liderança no reino de Deus é diferente da liderança secular. A liderança, o líder cristão é aquele que serve, né? Tão diferente da liderança secular, né? Que espera ser servido sempre, né? E generosidade, o versículo incentiva a generosidade, né? Em dar, tanto de bens materiais quanto de espírito, como perdão, graça, misericórdia, né? Aí a gente recebe, então, temos a reciprocidade de Deus, né? A atitude de dar e servir ao próximo é um reflexo de como Deus age conosco. E é isso, nós temos que fazer assim, dessa forma, né? E isso é um investimento no reino, né? A generosidade é vista como uma forma de investir no reino de Deus e expressar a fé e a gratidão. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Tenhamos um coração generoso, tenhamos bondade em nossos corações, fervor, fé, e Deus, então, vai fazendo a obra dele. Que cada dia de nossas vidas seja para o louvor da glória do Senhor, onde o Senhor nos levar, que sejamos essas pessoas de coração quebrantado, para levarmos a palavra, o amor, os ensinamentos de Jesus, a humildade de Jesus, né?
sejamos íntegros no nosso comportamento e que façamos a obra de Deus como assim o Senhor requer de nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus esteja sempre conosco, nos abençoando e nos fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém.